Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, certo? Hoje eu vou trabalhar com vocês o conteúdo, certo? Que vai ser abordado na aula do programa Vamos Aprender, tá certo? Então assim, eu vou primeiro dar rápidas dicas para vocês, certo? E vocês vão aprofundar esse conteúdo lá com a aula lá, os vídeos do Vamos Aprender, tá certo? Lá eles vão falar de unidades de medida, tá bom? Então a gente vai ver aqui rapidamente também algumas unidades de medidas. A gente vai ver mais especificamente essas aqui, ó, certo? A unidade de medida de comprimento, massa e tempo e temperatura, beleza? Então a gente vai ver um pouquinho sobre elas. Rápidas pinceladas, ok? Então vamos lá. Pronto, a primeira aqui, certo? São unidades de um geral, certo? Grandezas e medidas. Ó. Primeiro, ele fala ó, que o comprimento, a massa, o tempo são exemplos de grandeza. Magno, não sei, eu queria que você me dissesse o que é grandeza. Daqui, ó, grandeza. O que é grandeza? Grandeza é aquilo que pode ser medido, certo? Grandeza são coisas que a gente pode medir. Por exemplo, o tamanho da sala da sua casa, o comprimento da sua casa, a altura da sua casa, a sua massa corporal, certo? Por exemplo, quando a gente quer saber o nosso peso, na verdade a gente está querendo saber qual é a nossa massa corporal, o tempo de aula que você tem, o tempo que você passa num determinado jogo. Tudo isso são coisas que podem ser medidas e elas vão ser chamadas de grandezas, tá beleza? Muito bem. Aí nós temos aqui, ó, um metro, certo? Aí ele fala aqui, ó, metro, quilograma, anos são unidades de medida. Então, para a gente aprender, grandeza é aquilo que pode ser medido. Exemplo de grandeza, comprimento, massa, tempo, capacidade, são exemplos de grandeza, certo? Metro, quilograma, são unidades de medida. Mês, dia são unidades de medida, certo? Para a gente aprender a diferenciar, tá ok? Aqui nós temos uma tabela. Na nossa tabela nós temos exemplos de algumas grandezas, tá ok? E do outro lado as unidades de medida, ó. Comprimento, aí nós temos aqui as unidades de medida de comprimento, que é o metro, decímetro, centímetro, milímetro, quilômetro, né? Massa, tempo, temperatura, capacidade, superfície, área, volume, ou melhor, superfície, certo? Volume são grandezas. Mas não tem só essas? Não, vão ter outras, tá certo? Mas aqui são alguns exemplos. Então, não esquecer, desse lado nós temos as grandezas e desse lado aqui nós temos as unidades de medida. Bem, vamos lá para o próximo. Ó, ele vai falar para a gente sobre medida de comprimento. Medidas de comprimento. Lembrando, comprimento é uma grandeza. Por que é grandeza? Porque eu posso medir. Aí ele fala, no sistema métrico decimal, certo? A unidade fundamental de medida do comprimento é o metro. Lá na aula ele vai falar sobre isso também, tá certo? Então, comprimento, unidade fundamental, metro. Tá ok? Unidade fundamental, metro. O metro é a unidade fundamental de quem? Do comprimento. Tá ok? Aí ele fala aqui, ó. Para expressar medidas grandes, medidas de grande distância, temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, que são os múltiplos. Medidas pequenas, de pequena distância, nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro, que são os submúltiplos do metro. Então, vamos lá. Resumindo, unidade fundamental, metro. Tá aqui, ó, a tabelinha para a gente entender. Certo? Unidade fundamental, metro. O decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, eu vou usar eles quando? Quando eu quero medir distâncias grandes, certo? No caso, esse aqui, 10 vezes maior que um metro, 100 vezes maior que um metro, 1000 vezes maior que um metro. Esses aqui vão ser os múltiplos. Já esses aqui, ó, decímetro,
centímetro e milímetro é para medir distâncias pequenas, quando eu quero medir distâncias pequenas, tá ok? Aí o decímetro, ele é 0,1, certo? Menor que 1 metro. Esse aqui é 0,01, menor que 1 metro. 0,001, menor que 1 metro. Isso aqui a gente vai aprender bem direitinho posteriormente. Por enquanto, é importante que vocês saibam disso aqui, tá certo? Esses aqui são medidas grandes. Esses aqui é para medir distâncias pequenas. Beleza? E aqui vocês têm a sigla deles. Magno, por que aqui o decâmetro não é dm? Por conta do decímetro. Tá aqui, ó, decímetro dm, para a gente não confundir, o decâmetro é o DAM. Beleza? Então, vamos para o próximo slide. Ó, medida. Certo? Massa. A unidade mais utilizada no nosso dia a dia é o quilograma, grama é miligrama, certo? A mesma ideia lá do metro. A unidade fundamental, grama, certo? Os múltiplos são esses aqui, ó, decagrama, hectograma, quilograma. Essas são medidas de massas grandes, maiores do que a grama. E esses aqui, ó, decigrama, centigrama e miligrama, são medidas de massas menores do que a grama, tá ok? Posteriormente também a gente vai aprofundar o estudo sobre elas. Medida de tempo. Lembrando que tempo é uma grandeza. Por que tempo é grandeza? Porque eu posso medir. Calendário, certo? Ele vai ser utilizado para a gente medir o tempo. Aí no calendário a gente vai ter alguns elementos, que são esses aqui, ó, o ano, mês e os dias, certo? Lembrando que para a gente não se confundir, tem muita gente que confunde o domingo como o último dia da semana, mas na verdade, certo? O domingo ele é o primeiro dia da semana. Então a semana começa aqui, ó, no domingo e termina no sábado, beleza? Aí aqui vocês têm como exemplo o calendário do mês de fevereiro, ó, mês, ano, dias, que são as siglas do dia, certo? E aqui são as datas referentes a cada dia da semana e desse mês. Tá ok? Próximo. Medidas de tempo. Aí nós temos, ó, o ano, ele é formado por 12 meses, tá certo? Que são identificados na ordem que vocês já sabem, que vocês aprenderam lá pelo 5º ano, né? Mês de fevereiro, o mês de janeiro é o primeiro mês do ano, tá ok? E vai e segue. Fevereiro, o segundo, março, o terceiro e por aí vai, tá ok? Essa notação aqui embaixo, gente, são as duas formas de eu escrever, ó. Eu posso escrever dessa forma. Ele destacou aqui a data, ó, 22, aí ele botou, ó, 22 de fevereiro de 2020, ou 22, ó, não é o segundo mês, eu vou identificar, certo? Com 02. Aí ele faz uma observação, ó, os meses janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro tem 31 dias, tá ok? O mês de abril, junho, setembro e novembro tem 30 dias. O mês de fevereiro, ele tem 28 dias ou 29 dias quando o ano for bissexto, que é o caso desse ano. Ó, 2020, fevereiro teve o quê? 29 dias, certo? Por conta do ano bissexto. Quando a gente aprofundar esse assunto, a gente vai entender essa história do ano bissexto, tá ok? Dia, 24 horas. A hora tem 60 minutos e o minuto vai ter 60 segundos. Isso aqui vocês aprenderam também no 5º ano. Esse relógio de ponteiro, gente, certo? O ponteiro maior indica os minutos e esse ponteiro menor ele vai indicar as horas, certo? Esse ponteiro ele gira mais rápido e esse aqui vai girar um pouco mais devagar. Beleza? E isso vocês aprenderam no 5º ano, não precisa eu estar falando. Ó, às 0 hora, né? Aí passando 1 hora ele vem, 1 hora, 2, 3, deu a volta completa, chegou no meio-dia, né? Data aqui é o exemplo, ó, 11, 12 horas. Pronto. Então, o relógio vai fazer isso. Vamos lá.
vai começar aqui, ó, 0 hora, o dia começa a contar na madrugada, tá ok? Ele vai dar essa volta completa e vai chegar aqui 12 horas, pronto, meio-dia. A partir do meio-dia eu posso começar a contar 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 horas, certo? Aí quando chega aqui às 24 horas, vai coincidir também com a mudança do dia, que é a 0 hora, tá ok? É por isso que quando a gente está lá na virada do ano, que chega aqui às 12 horas, a gente terou as 24 horas, a gente já começa a comemorar o ano novo, porque também vai coincidir com a 0 hora, tá ok? E outra grandeza é a temperatura, certo? Temperatura é utilizado, a unidade de medida mais utilizada é o Celsius, que é utilizado por nós, tá certo? Mas existem outras unidades, certo? Outras unidades, que é o Fahrenheit, o Kelvin, tá ok? E o instrumento utilizado para medir temperatura é o termômetro, tá ok? Pessoal, é isso. Rapidamente, só algumas ideias do que a aula lá da TV vai abordar. Vocês assistam a aula com atenção, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem perguntar no grupo. Eu irei postar no grupo a atividade e vocês vão aprofundar o conhecimento lá na aula do programa Vamos Aprender. Tá ok? Valeu, boa aula a todos e obrigado.